2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 17. Você que encontrou, diga amém. Podemos ler a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero convidar você a ler novamente comigo os versículos 16 e 17. Vamos lá? Toda a Escritura Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra é lida. Nós tememos e trememos diante do poder da Tua palavra e pelo poder do Espírito nós clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Fala com o nosso coração, aquieta o nosso coração na Tua presença e que tudo que o Senhor ministrar em nós nessa noite seja muito bem aplicado, que nós sejamos como barro e o Senhor seja o oleiro a moldar a nossa vida, no nome de Jesus, por meio da Tua palavra. Senhor, desfaz todo o paradigma em nosso coração já estabelecido e que a vontade do Senhor cresça e se estabeleça em nós, no nome de Jesus. Nós pedimos nessa noite, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Preste bem atenção na palavra de Deus. Ao longo dos últimos domingos, nós temos nos dedicado a apresentar à igreja os fundamentos eternos que a igreja tem, ou seja, o próprio Jesus. Se você atentar naquele banner, nós temos falado desde janeiro, nós já falamos, nosso tema do ano, né? Uma igreja indispensável em uma cultura descartável, e nós falamos sobre a igreja, sua origem, sua essência, seu propósito. E nós estamos fechando hoje este segundo assunto, que é a igreja e os fundamentos eternos. Na próxima semana nós vamos começar a falar sobre a comunidade de fé e profunda comunhão. E nós temos nos dedicado, e desde o primeiro sermão, quando nós abordamos João capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, e nós abordávamos que o próprio Cristo, Ele é a palavra de Deus encarnada. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, tentar separar Cristo da própria palavra de Deus, porque Ele estava desde toda a criação e na criação, participando ativamente do processo da existência, de tudo que nós conhecemos e daquilo que nós não conseguimos ou não conseguimos conhecer, ou pelo menos não conheceremos, no que diz respeito, no aspecto de vida aqui. E nessa noite nós vamos caminhar justamente para esse fechamento, para o desfecho dessas ministrações, e chegamos então na última cena de reflexão, que nos desafia a uma mudança efetiva de vida. E essa mudança efetiva de vida é justamente porque nós não podemos continuar sendo cristãos, crentes, evangélicos, discípulos, ou qualquer palavra ou adjetivo que você queira dar pelo aspecto de alguém que caminha com Jesus. Nós não podemos nos denominar discípulos de Jesus sem ter uma vida amparada na sua palavra. Nós não podemos continuar sendo discípulos de Jesus e vivendo à margem, de forma secundária, aquilo que realmente a palavra nos ensina. Nós não podemos ser discípulos de Jesus e não ter a Bíblia, as Escrituras,
a palavra de Deus, o próprio Cristo, como nosso fator norteador da nossa existência. E é claro que nós estamos longe de esgotar o assunto pelo qual nós abordamos. É um poço fundo do qual a gente, por mais que nós vamos falar, ficássemos falando e falando e falando, nós não conseguiríamos de forma alguma esgotar o assunto. Mas se faz necessário nós fecharmos o nosso pensamento, a maneira como nós temos pensado nas últimas semanas, para nós seguirmos adiante no desafio que Cristo coloca diante de nós, Igreja do Senhor Jesus. E para isso nos é apresentado esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. É claro que eu vou tentar abordar toda a epístola, mas eu escolhi esses 4 versículos para ajudar os irmãos na clara compreensão da mensagem dessa noite. E essa epístola, ela tem uma linguagem simples, porém profunda. Essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, evidentemente, ela vem como uma espécie de complemento da primeira epístola, da primeira carta que o apóstolo escreveu ao seu jovem discípulo. No entanto, eu chamo a sua atenção para o fato de que muitos leitores comuns às Escrituras, eles não levam muito a sério aquilo que as epístolas nos falam. Se você parar para prestar atenção e fazer uma análise, você vai perceber que a gente lê muito o livro de Salmos. Nós lemos bastante os evangelhos. Os profetas, vez por outra, a gente está lendo ali os profetas maiores, etc. Atos. Mas a gente desconsidera um pouco as epístolas, talvez porque a gente acha talvez com uma importância um pouco pequena. Mas é verdade que nessa época, nessa cultura, nesse tempo em que nós vivemos, onde a nossa geração é por demais pragmática, ela sempre vai procurar ler, apreciar aquilo que lhe é mais prático, mais pragmático, mesmo que isso não corresponda na mesma visão bíblica, ou seja, mesmo que não seja isso que a Bíblia fale a ele vai se ater a alguns versículos, ou alguns textos, algumas frações das Escrituras mais pragmáticas. Quer ver? A gente tem facilidade em decorar o Salmo 23, primeiro versículo, vamos lá, o que diz? Ok, simples. Salmo 91. Olha que benção, está vendo? E a gente poderia evocar outros salmos e outros textos das Escrituras. Mas quando a gente fala das epístolas, a gente desconsidera um pouco. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que essa carta de Paulo ao jovem discípulo Timóteo contém um vasto tesouro histórico dinâmico que nos permite ter um vislumbre claro dos primeiros passos da igreja em sua caminhada. Se nós nos aprofundarmos nos estudos, nós vamos perceber como a igreja naquela época, a igreja primitiva ou a igreja do primeiro século, como ela caminhava, os seus problemas e as suas soluções. E é interessante que essa carta, pontualmente, ela é escrita no período onde a igreja estava se institucionalizando. Havia um processo de palavrão feio, né? Institucionalização, e essa carta ela é escrita justamente nesse período. E Paulo, então, essa carta pastoral de Timóteo está incluída, apresentando esses problemas e trazendo também algumas soluções. No entanto, essa carta, quando ela é escrita, ela não tem um cenário favorável. Não existe um pano de fundo muito bom para ela, uma vez que a igreja daquela época, ela era uma ilha no mar do paganismo, no vasto oceano do paganismo. Existia um outro problema muito sério: o gnosticismo começava a colocar as unhas de fora. O que é gnosticismo? Rapidamente, de forma bem simples, era a ideia de que toda matéria é má, é ruim.
E sendo Deus um ser de luz, um ser totalmente perfeito, ele não se envolveria com essa matéria. Ou seja, se Deus criou a matéria, se Deus criou aquilo, o físico, ele não é um ser totalmente perfeito, está compreendendo? E essa filosofia estava nascendo naquele tempo, e mais do que nascendo, ela estava tomando conta dos arraiais da igreja de Cristo Jesus. E era um grande desafio para os crentes daquela época, porque crescia-se muito essa ideia como um fermento envolvido, colocado dentro de uma massa. Esse é um contexto difícil para Paulo, e tanto Paulo quanto Timóteo e a igreja daquela época, eles eram alvos de uma terrível perseguição, de uma perseguição voraz, e eles também estavam sendo assaltados por falsos profetas, falsas doutrinas, heresias estavam adentrando a igreja do Senhor Jesus. E este é o cenário pelo qual essa carta foi escrita. Mas eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre a caminhada do apóstolo Paulo. Uma vez que ele é chamado por Jesus como apóstolo dos gentios, rapidamente eu vou dar um salto temporal. Ele então sai para plantar igrejas, e ele planta igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia Menor. Só que chega um momento onde Paulo, ele é aprisionado, ele é levado à prisão, e nessa primeira prisão que Paulo se encontra, ele é preso por uma espécie de perseguição religiosa. Os judeus da época perseguiam Paulo, porque para eles, Paulo estava pregando uma doutrina que não era a doutrina do próprio Deus. E eles começaram a perseguir. Eu estou aqui parafraseando, sendo simples e rápido. Então, de certa forma, Paulo ele desfruta de alguns privilégios nessa primeira prisão. Ele não é lançado no cárcere. Eles alugam uma casa, colocam Paulo nessa casa e falam: você vai ficar aí confinado nessa casa. E Paulo tem algumas vantagens e privilégios e regalias. Eles permitem, inclusive, que Paulo receba visita, e que essas visitas, que Paulo ministre o coração delas. E é nessa época da primeira prisão que Paulo escreve as cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo então sai da primeira prisão, passa-se um tempo e ele novamente é preso, só que agora não é por perseguição religiosa, tem um cunho mais político. E agora Paulo é lançado no cárcere, não existe uma casa, um conforto para Paulo. Ele é lançado no cárcere, na masmorra, e de lá Paulo só sairia em duas ocasiões: se ele estivesse enfermo à beira da morte, ou se a sua cabeça fosse decretado que a sua cabeça teria que rolar. Mas é nesse contexto onde essa carta da segunda prisão de Paulo, que essa carta de Timóteo, ela é escrita. E é interessante que é uma das cartas mais emocionantes que o apóstolo escreve, porque existe todo um envolvimento afetivo entre ele e o seu jovem discípulo Timóteo. Paulo está numa fase onde ele já é velho, ele está doente, ele está preso, e mais do que isso, ele se sente completamente abandonado. Então ele escreve essa carta justamente à beira do martírio, na penumbra do martírio. Mas mesmo preso, Paulo não se atém, ou ele não vê a sua prisão como um impedimento para que ele propague o evangelho, para que ele leve adiante a sua missão, para que ele compartilhe as verdades do céu com outras pessoas. E então ele escreve a sua carta a Timóteo. E é interessante que, se nós pudéssemos resumir essa carta, nós chegaríamos a duas conclusões claras. A exortação de Paulo a Timóteo é basicamente essa: persevere na palavra, persevere na sã doutrina, e tome cuidado, porque dias difíceis virão sobre a sua vida e sobre a vida da igreja.
No entanto, quando a gente fala sobre perseverança, quando a gente fala de dias difíceis, eu quero conversar com vocês nessa noite, rapidamente, pode pôr, Rosângela, sobre permanecer firme na palavra, mesmo em meio à adversidade. E eu quero convidar você para interiorizar isso. Fale comigo: eu desejo, eu quero permanecer firme na palavra, mesmo em meio às adversidades. E a gente percebe nos nossos dias que existe uma facilidade tremenda das pessoas em esquecer da palavra de Deus em meio às lutas. Nós questionamos, em alguns momentos até invalidamos a palavra de Deus, porque ela não diz respeito, ou pelo menos ela não trata da gente como a gente gostaria que ela tratasse. E nós vamos nos apartando, quando então damos conta, a palavra de Deus está completamente distante de nós. Ou melhor, nós estamos longe da palavra de Deus. Nunca antes na história do povo de Deus houve uma época onde a igreja, ou onde o povo que se chama povo de Deus, é um povo analfabeto de Bíblia, como a nossa época. E talvez você fale: pastor, que dureza essa palavra. Sim, irmãos, mas é uma realidade. Nunca na história o povo é um povo iletrado e não conhece. Aqui eu evoco aquilo que o profeta Oséias fala, que o povo de Deus ele é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E há quem diga, hoje a filosofia, ou a ideia que se apregoa entre os meios sociológicos, entre os sociólogos, é que o grande desafio dos cristãos hoje não é a propagação da sua fé lá fora, mas é a cristanização dos cristãos dentro da igreja, é a propagação do evangelho dentro da própria igreja, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas não conhecem, as pessoas se dizem cristãs, mas não conhecem o evangelho. E alguns estudiosos, céticos, e por que não dizer ateus, e eles caçoam e eles zoam da nossa cara, e não se escandalize, zoam com razão. E eles falam que nós não conseguimos propagar a nossa fé, porque nós não conhecemos ela, nós não temos profundidade naquilo que nós afirmamos crer. E é interessante que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. A igreja que não fala do evangelho, precisa ouvir do evangelho. E verdade seja dita, nós vivemos uma época onde o experiencialismo, onde o desejo de viver experiências sobrenaturais está sobrepujando, está ganhando mais espaço do que o profundo conhecimento da palavra de Deus. Quer ver? Olha as comunidades que dão ênfase nos milagres e maravilhas e prodígios. Irmãos, e nós temos pregado sobre isso, nada contra, mas a vida não é feita apenas de sinais, milagres e prodígios. A vida caminha fundamentada na palavra de Deus. Amém, irmãos? É assim. Mas existe uma pobreza, para ser profundo, redundante, profundo e enfático, uma pobreza miserável do nosso conhecimento da palavra de Deus. E às vezes nós não falamos de Jesus, não porque nós temos vergonha, é porque nós não conhecemos o Cristo que nós falamos. Lucas 24, eu olhei para o Lucas aqui e me lembrei da palavra. Lucas 24 nos fala daquela passagem onde Jesus encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E é interessante que eles estavam conversando a respeito de Cristo, e Cristo estava caminhando com eles, e a exortação de Cristo para eles é o seguinte: como vocês são devagar. Se fosse hoje, eu acho que Jesus faria: para tudo. Para tudo. Porque Jesus fala: vocês não prestaram atenção o que dizia Moisés e os profetas, o que Jesus estava falando ali. Vocês não prestaram atenção o que as escrituras falavam a respeito da minha pessoa. E hoje nós vivemos uma realidade como essa. Nós não falamos de Jesus porque nós não conhecemos. Nós não propagamos Jesus, nós não proclamamos Jesus, porque o nosso conhecimento é
quase igual ao salário do professor Raimundo. É pequeno. E a gente se contenta, e nada contra, irmãos, isso é muito válido, muito abençoado, mas a gente se contenta apenas com o sermão dominical. E eu tenho conversado com os pastores, nós temos procurado, irmãos, diante de Deus, nos aprofundar na palavra para alimentar solidamente esta comunidade. É uma responsabilidade nossa, e nós queremos um dia nos apresentar diante do Senhor, e não queremos nos apresentar como pastores que foram negligentes quanto a isso. Mas o sermão dominical não vai te dar substância para a semana toda. Quem só almoça de domingo aqui, levanta a mão. Então vamos lá. Quem vai fazer um voto e almoçar só de domingo aqui comigo? Ninguém. Porque ninguém para em pé almoçando só de domingo. A gente tem que comer todo dia. Todo dia. É ou não é verdade? Afinal de contas, saco vazio não para em pé. A Bíblia não sabe, mas os provérbios sabem. Brincando. Brincando, vocês sabem a Bíblia. Saco vazio não para em pé. E a gente então acha que nós podemos então só nos alimentar no domingo. E deixamos as escrituras de segunda a sábado lá empoeirando. E é verdade que nem empoeirando mais, porque a gente não tem mais o escrito, né? A gente não usa mais quase. A não ser que a gente deixa ela como uma espécie de amuleto, aberta no Salmo 91, Salmo 121, qual mais? Salmo 150, 40, 30 aí? 23, obrigado, 23, e a gente deixa lá, como se ela aberta espantasse todos os espíritos, né? Mal olhado, né? Há aqueles que ainda chegam em casa da rua e sacodem assim na cabeça, para ver se expulsa as bactérias, alguma coisa que pegou na rua. Mas isso não adianta se ela não estiver guardada em seu coração. O salmista Davi fala o seguinte: eu escondi a tua palavra onde? Aonde? No coração. E por que ele esconde a palavra no coração? Para ele não pecar contra o Senhor. Quando nós temos a palavra escondida do nosso coração, o risco de pecar é menor. E mesmo quando pecamos, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que está guardada em nosso coração, que está ali, intrínseca em nós. E é interessante, irmãos, que mesmo nesse cenário, aonde nós ficamos um tanto quanto pasmos diante de um povo, e quando eu falo povo de Deus, eu não estou, é claro que eu estou falando com essa comunidade local, mas eu estou falando do povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nunca houve um povo tão analfabeto de Bíblia como o tempo que nós vivemos. Mas é interessante que nós caminhamos, e Paulo nos chama a atenção no versículo 15, aonde ele fala que Timóteo ele conhecia as sagradas letras desde a sua infância. E o impasse entre a Bíblia, entre a palavra de Deus, entre a Bíblia ser a palavra de Deus ou não, é algo que tem permeado a cabeça de muitos irmãos nossos em nossos dias. E como consequência disso, uma vez que a Bíblia, uma vez que a palavra de Deus não está enraizada no coração do homem, qualquer vento de doutrina, qualquer vento de adversidade o fará sucumbir. Qualquer tempestadezinha, e olha, não precisa muita coisa. Aquele que não está com a vida, que não está com a palavra de Deus enraizada em seu coração, é só soprar um vento e ele desmorona. Mas a gente precisa permanecer firme na palavra, mesmo em meio à adversidade, irmãos. Amém? Firmes, para que quando os ventos soprarem, nós vamos permanecer inabaláveis. Eu vou citar aqui, quem veio da Assembleia de Deus ou tem origem na Assembleia de Deus vai saber com mais propriedade o que eu vou falando. Tem uma linguagem, né? Que quando o vento sopra, aquele crente firmado na palavra é como a palmeira. Quem já ouviu isso? Quer ver que ninguém ouviu? Ó, já tem, vocês são assembleanos. Nada contra, irmãos, uma bênção. Viu? Uma bênção. Mas o crente é como uma palmeira.
quando ele é firmado na palavra. O vento até sopra, ele dobra, mas ele volta. Ele não quebra. Lembrei de uma música, faça como a palmeira quando o vento vem. A Renato Thiago é craque nessas músicas. Faça como a palmeira quando o vento vem, ela arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Conhece? Não. Porque a gente tem a palavra enraizada. Mesmo em meio à adversidade, o vento sopra, a gente até dobra, mas a gente não quebra, não leva a nossa raiz, porque a nossa raiz está fincada no Senhor e na sua palavra. Mas existe um fluxo maligno nos nossos dias, onde as pessoas têm amparado a sua vida na experiência espiritual e colocam a experiência acima daquilo que a palavra de Deus fala. É aquele negócio, olha, se eu for ao culto e arrepiar a espinha, Deus estava lá. Mas se eu for ao culto e a palavra vier me confrontar, e me bater, dar uma chibatada e me corrigir, tá louco, não volto mais nessa igreja não, só apanho. Não quer profundidade. É o crente McDonald's, Burger King, ou como você queira. Ele passa, é o fast food. Ele quer aquela comida do momento, mas ele não presta atenção que depois ele vai passar mal. E ontem a gente foi num evento em Engenheiro Coelho, eu e Gisele, as crianças, e saímos de lá, era mais de meia-noite, né, Gisele? E a gente, todo mundo varado de fome, não tinha lugar para comer, sobrou esse tipo de comida. E a gente foi, e era mais de meia-noite, irmãos. E aí tem aquele problema, né? O olho maior que a barriga. Aí comi, aí hoje à tarde eu senti o resultado do lanche, né, Gisele? O resultado do lanche da madrugada. Porque, irmãos, a gente vive nesse contexto que a gente quer essas experiências sobrenaturais, mas nós não queremos profundidade na palavra. Nós não queremos fincar os nossos pés na verdade da palavra de Deus. E se você quiser viver uma vida abundante, mesmo em meio às adversidades, os seus pés precisam estar fincados na santa palavra de Deus, no nome de Jesus. Existe também um movimento onde as pessoas têm vivido um mercantilismo religioso, que produz esse prazer momentâneo, mas a vida espiritual é rasa, é fraca, é caquética. É difícil, não evolui, não vai para frente, é doente, não aguenta nenhuma gripinha espiritual, digamos assim, e ele está lá passando mal, porque falta o quê? Falta substância, falta conteúdo, e a gente vai vendo isso cada vez mais acontecendo na nossa geração. Mas nós precisamos urgentemente permanecer firmes na palavra. E o primeiro motivo, dentre vários que nós poderíamos falar nessa noite, nesse texto, o primeiro motivo é porque ela é a verdadeira e infalível e poderosa palavra de Deus. As Escrituras, ela é a verdadeira, infalível e poderosa palavra de Deus. A ordem de Paulo é muito oportuna para a nossa geração, pois em nossos dias os homens se vangloriam em nome de um novo cristianismo, em nome de uma nova teologia, em nome de uma nova moral, pensando eles que estão construindo uma nova reforma, dos quais eles jamais serão capazes de viver elas. Perceba, nós vivemos uma época onde a gente fala de um cristianismo, onde nós vemos os números aumentando ao redor do globo, mas nunca antes na história da humanidade o homem tem mergulhado na perversidade e no pecado como nos nossos dias. Coisas que antigamente a gente olhava e ficava assombrado e falava é pecado, hoje a gente sabe o que a gente fala? É normal. É ou não é verdade? E aqui eu não estou dando ênfase, eu não estou pregando a intolerância, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que amar, abraçar e acolher. Mas Jesus convida para vir como está. Mas uma vez que ele vem até Jesus, Deus não o deixará da mesma forma que ele chegou. Ele vai transformar a vida do indivíduo. Mas nós vivemos dentro desse contexto, onde a palavra de Deus é escanteada. E sabe, se ela te confrontar, hoje existem aqueles que cortam.
páginas, pedaços das Escrituras. Ah, não me agrada esse texto. Quer ver? Eu ouço de pastores que recebem recomendações de membros de igreja que falam: pastor, não pregue esse texto, por favor. Ele é muito pesado, a gente não quer ouvir isso. É mais ou menos o Henrique no almoço todo dia que fala: pai, eu não quero comer feijão. O que você quer? Batata frita. E eu falo: vai comer feijão sim. Aí a dona Rosa que está lá, sempre dá um jeitinho e tal, mas eu estou lá sempre, todos os dias é religioso, né, almoçar com eles, em família, nós almoçamos. E quando ele dá aquele nó de ele não querer comer feijão, eu falo: opa, chegou a vez do pai ajudar na comida. E a gente senta: vai comer feijão sim. Sabe, e a gente meio que tenta ser seletivo com a palavra. E com a palavra de Deus não existe seleção. Ela é verdadeira, ela é infalível e ela é poderosa na nossa vida, no nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos parar de fazer pacto, nos desassociar dessa ideia aonde a palavra de Deus só se torna oportuna naquilo que nos convém. Isso não é ser discípulo de Jesus. E a mesma palavra, essa mesma palavra que nos diz que Ele corrige a todo aquele que Ele ama. O pai não corrige o filho porque o odeia, mas Ele corrige porque Ele o ama. E Timóteo, é interessante que essa ordem que Paulo dá a Timóteo é uma ordem para ele permanecer firme, é uma ordem respaldada em uma fonte segura. Uma vez que Timóteo aprendeu da palavra com gente séria. Eu achei interessante que o William Barclay fala, e ele afirma que todo menino judeu, já desde a tenra idade, ele deveria ter a palavra de Deus misturada ao leite materno. Ou seja, uma vez que a mãe amamentasse, o leite da mãe deveria conter a palavra de Deus. Como isso? A mãe, mesmo a criança ali, infante, pseudamente não entendendo, ela deveria ler a palavra de Deus para aquela criança, para que ela fosse absorvendo. E isso é tão sério que dentro daquela cultura, Barclay fala que a criança, ou o homem, o menino, ele poderia esquecer o seu próprio nome, no entanto jamais poderia esquecer as sagradas Escrituras. Mas hoje nós vivemos num contexto onde as pessoas sequer lembram da palavra, porque eles não lembram, porque eles não leem, porque eles não conhecem, porque a palavra de Deus hoje existe aquela ideia de que ela não é a palavra, ela contém, ou talvez ela se torna, mas nós cremos de todo o nosso coração que a Bíblia, ela é a verdadeira, infalível e poderosa palavra de Deus. Ela foi concebida no céu e nasceu na terra. Ela é odiada no inferno, mas é pregada pela igreja. Ela é perseguida pelo mundo, mas ela é crida por aqueles que são fiéis. E quando alguns questionam a respeito da palavra de Deus, uma vez que ela foi escrita por vários homens, em várias épocas, em diversos lugares, como isso pode acontecer? Eu evoco o meu querido amigo Max Lucado, quando ele fala que seria impossível olhar para Deus, um Deus tão amoroso, e Ele compartilhar com apenas um homem as verdades do seu coração. E Deus, Ele compartilha com homens em vários lugares, em várias épocas, respeitando a personalidade, respeitando aquilo que eles eram. No entanto, o Espírito que soprava sobre eles, a palavra, que inspirava neles a palavra, mantinha fiel aquilo que estava no coração de Deus. Ela é a poderosa, infalível e verdadeira palavra de Deus. Rasgue um pedaço da Bíblia. E é interessante que a gente ouve de testemunhos onde pessoas conheceram Jesus apenas por terem uma fração das Escrituras. Uma fração. Se você caminhar, você vai encontrar testemunhos assim. Porque ela é poderosa, e ela transforma realmente o homem. Ela foi inspirada, ela foi soprada por Deus, e ela é composta respeitando a personalidade desses homens. As Escrituras é literalmente a palavra de Deus, e como tal ela precisa ser o nosso respaldo de vida. Permaneça firme na palavra, mesmo em meio à adversidade. E o segundo motivo que eu te apresento é porque a Bíblia,
Porque a palavra de Deus, ela é a santa bússola que nos orienta no caminho de salvação. Ou seja, ela é a bússola que aponta para o próprio Cristo. Nenhum indivíduo, por melhor que ele seja, ele tem o poder de salvar a si mesmo. E a salvação, ela é uma realidade na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E se você voltar os seus olhos para o texto, no versículo 15, nós vamos encontrar o texto falando que Timóteo, ele aprendeu da palavra desde a sua infância, e essas sagradas letras podiam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas para que se chegue ao conhecimento da verdade da palavra, ela deve ser proclamada. O texto nos diz, ela deve ser ensinada, ela tem que ser ouvida, absorvida e aplicada no nosso viver diário. Você precisa sair daqui nessa noite aplicando a palavra de Deus em seu coração. Amanhã é segunda-feira. Você precisa sair pelas ruas, indo para o seu trabalho, para a sua escola, para a universidade, para a casa dos seus familiares, aplicando a palavra de Deus na sua existência. E toda a Escritura, ela aponta para quem? Para Jesus. Vocês vão se lembrar quando nós começamos essa série de mensagens falando sobre a palavra, naquele sermão de João capítulo 1, vocês se lembram que eu dei Jesus de Gênesis a Apocalipse? Vocês estão lembrados? Que eu falei Jesus em cada um dos livros. Hoje eu vou ser mais sucinto, mais resumido, vou resumir aqui. Mas quando a gente fala que ela aponta para Jesus, nós vamos perceber que no Antigo Testamento as pessoas, elas eram salvas pelo Cristo da promessa. Mas no Novo Testamento, as pessoas são salvos pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, as Escrituras apontam para Cristo, para o Cristo que viria. No Novo Testamento, as Escrituras falam do Cristo que já veio. No Antigo Testamento, as pessoas anunciam uma promessa, ou anunciavam uma promessa de um Salvador que viria. No Novo Testamento, as Escrituras falam do Salvador que veio, nasceu, cresceu, viveu entre nós, ensinou, operou milagres e maravilhas, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Atos fala da expansão do reino de Cristo, as epístolas vai falar da glória de Cristo. E fechamos em Apocalipse, uma vez que Apocalipse fala da consumação da vitória do próprio Cristo. A Bíblia, ela é a bússola que aponta para Jesus, porque Ele também é a própria palavra de Deus. A Bíblia é o testemunho fiel que nos aponta o céu, conquanto nós precisamos permanecer firmes nela, a despeito de toda e qualquer adversidade. Amém, irmãos? Nós somos salvos não pelos nossos méritos, nós somos salvos porque Jesus nos salvou, mas a salvação ela é desenvolvida na nossa vida. E uma vez que ela é desenvolvida, a palavra de Deus é a bússola que vai apontar o caminho de como nós devemos nos portar. Devemos permanecer firmes, urgentemente firmes na palavra. E aqui eu fecho com a terceira coisa, porque ela nos corrige o nosso passado, abençoa o nosso presente e gera esperança para o nosso futuro. Preste bem atenção. A palavra de Deus vai corrigir tudo o que passou na nossa vida. Ela vai abençoar o dia que se chama hoje. E ela vai gerar esperança para o nosso amanhã. E quando Paulo fala a Timóteo sobre o ensino, sobre a repreensão, sobre a correção e a educação na justiça, nos versículos 16 e 17, perceba que quando ele fala de ensino, Paulo está pressupondo aquilo que é certo. Paulo está falando, a Bíblia ensina o que é certo. Quando ele fala de repreensão, ele está falando, olha, as Escrituras, agora ela vai apontar para aquilo que não está certo na sua vida. Quando ele fala que a Bíblia ela está apta para a correção, ele está falando que agora a Bíblia está pronta para tornar certo aquilo que estava errado em nós.
E quando ele fala de educação na justiça, ele está falando que a palavra de Deus é poderosa para fazer permanecer aquilo que é certo agora em nossa vida. Ou seja, de novo, vai corrigir, restartar, reconfigurar o nosso passado, vai abençoar a nossa vida hoje e vai nos mostrar um futuro glorioso amanhã. Mas isso só acontece se a nossa vida permanecer na palavra de Deus. É um movimento abençoado, pelo qual nós precisamos com todo o nosso coração. Irmãos, nessa noite você precisa sair deste culto entendendo, a palavra de Deus tem que estar agarrada, enraizada aqui no coração. Como pastor, como seu pastor, eu não me preocupo se você vai fazer plano de leitura anual das Escrituras, que você leia um versículo por dia e que ele reverbere a semana inteira, mas que ele fique cravado em seu coração e jamais saia, porque essa partícula das Escrituras é forte o suficiente para mudar quem você é. Você quer viver a plenitude da vida de Deus aqui nessa terra? Se agarre à santa e poderosa palavra de Deus. E eu fecho recitando o Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Quem sabe? Oh, glória a Deus! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. A ideia do salmista é que naquela época, eles, sabe aquela, vou ilustrar aquela lâmpada de Aladim, mas de barro, né? Eles amarravam nos pés e acendiam, e eles caminhavam deserto afora, e aquelas lâmpadas amarradas aos pés iluminavam o caminho no deserto, para que eles não pisassem em serpentes, escorpiões ou alguma coisa que viesse lhes causar ferimento. Quando a gente tem a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho, os nossos pés estão guardados de pisar em lugares que possam ferir-nos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nessa noite essa igreja, essa comunidade de fé saia daqui mais desejosos, cada um de nós possamos sair daqui ansiando por mais da palavra de Deus em nossa vida. Vamos orar? Curve a sua fronte. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua grandeza, pela tua majestade, e pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos desperte realmente para viver com profundidade a tua palavra, para que a palavra do Senhor seja realmente o estrado dos nossos pés, que seja a cobertura sobre a nossa cabeça, que seja a luz para o nosso caminho, e que no nome de Jesus nós possamos caminhar vitoriosos por meio da tua palavra, e que em tudo o nome do Senhor se faça conhecido em nós e através de nós. Aplica, Deus, por meio do teu Espírito, a palavra do Senhor em nosso coração nessa noite, e que possamos sair daqui hoje mais desejosos de ter mais da tua palavra em nosso coração e em nosso viver. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.